Olá, meus irmãos de fé. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, sou sacerdotisa do século, Centro Espírita Cristão Luz do Oriente. No vídeo passado eu falei sobre o nascimento dos seres vivos, dando continuidade aos nossos estudos. Eu falarei nesse vídeo sobre o nascimento da vida humana. No vídeo anterior, como já foi dito, estudamos sobre os seres unicelulares, protozoários e dentre os pluricelulares ou metazoários, até chegarmos aos mamíferos. É bom lembrar, meus irmãos de fé, que nos cordados estão inclusos os peixes, tanto de cartilagem como os de ossos, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pois bem, meus irmãos de fé, com o surgimento dos répteis e para chegarmos às formas mais evoluídas, tivemos que passar por várias experimentações, as quais, como experimentam não aceito pelo Pai Maior, foram relegados aos arquivos vivos do planeta Terra. Nesse período, houve uma pausa biológica a qual estabilizou definitivamente as formas pré-monstruosas e delineou com clareza o que era anfíbio e o que era répteis e assim sucessivamente. Vejamos adiante os processos evolutivos que se fizeram necessário para chegarmos ao reino homonal. Meus irmãos de fé, vencendo todas as barreiras biogenéticas e do corpo de matéria, Oxalá Maior, Deus, o arquiteto da forma, fez eclodir sua grande e magnífica obra, a forma humana. Nesse período, já tinha estabilizado no cenário da vida terrena o reino mineral, o vegetal e o animal. Foi nos primórdios da era terciária encontramos os primeiros antepassados da forma humana, os hominoides. Desta forma surgiram o homem atual. Eu explicarei a seguir, para quem não sabe, o que é hominoides, conhecidos por antropóides, grandes primatas ou grandes macacos. É uma superfamília de primatas que compõe os animais mamíferos. Os chimpanzés são os animais mais semelhantes ao ser humano. Antropóide significa que é semelhante ao homem. Muito bem, meus irmãos de fé, todo esse processo nos faz entender o parentesco sorológico do chimpanzé com o homem neandertais, ou Homo sapiens, do Paleolítico, que nos processos evolutivos houve um momento em que é chamada de convergência.
Essa convergência aconteceu num determinado tempo e espaço. Após esse acontecimento do tempo e espaço, aconteceu que um evoluiu, subindo com sua evolução constante, e o outro permaneceu inerte à sua evolução. Esse processo todo chama convergência evolutiva entre antropóides. Esclarecendo, meus irmãos de fé, que para ficarem claro, os antropóides deram em seu processo evolutivo, uns os homens e outros os chimpanzés. Nesse período em que foi superada a convergência pelos processos naturais e pelo nosso Deus, que aguardou que a forma humana evoluísse, pois eram eles de braços longos e pernas curtas e excessivamente peludos. Oxalá maior, Deus, aguardou a evolução natural para a forma mais aperfeiçoada e mais próxima da forma humana atual. Muitos milênios se passaram entre uma encarnação e outra. Foi Deus, o Criador da forma humana, aperfeiçoando os patrimônios do corpo astral em zonas pré-homínis. Foram nessas condições que surgiu verdadeiramente perfeito os primeiros seres humanos, embora ainda selvagem, com fisionomias melhoradas, quase idênticas aos seres humanos atuais. Assim, meus irmãos, surgiram condições para a forma humana, tanto para os filhos da Terra, como também para seres de outras pátrias espirituais. É necessário entender que foram os seres espirituais que formaram a humanidade. Tanto o planeta Terra como as formas de vida, os seres humanos surgiram e com sua evolução chegou a nossa humanidade. Meus irmãos, Oxalá maior, Deus, com o seu imenso poder, por uma causa inteligente e acima de tudo misericordioso, reuniu nesse novo cenário de vida e trabalho, repleto de esperança e realizações futuras, fez a união dos filhos errantes de outros mundos do cosmos. Assim, meus irmãos de fé, através de sua infinita sapiência e bondade, Oxalá maior Deus permitiu que vários outros filhos errantes de regiões cósmicas, as quais já tinham se elevado a níveis não imagináveis para a humanidade atual e que tivesse condições de regenerar-se após estágio depurador, retornar às suas pátrias afins. Esses seres espirituais eram estrangeiros em terras distantes e através
de suas próprias ações, tiveram condições de readquirir evolução e retornar às suas pátrias, sem as manchas e impenitências que os fizeram emigrar para o planeta Terra. Como estrangeiros, meus irmãos de fé, esses seres espirituais tiveram que conviver com os seres humanos do planeta Terra. Ou seja, meus irmãos, iniciaram assim os primeiros passos rumo ao progresso e recenção aos planos do arquiteto divinal da vida espiritual em carne. Os seres espirituais menos dotados de evolução galgaram novos rumos e alcançaram a evolução a eles destinada. Assim, nesta condição primária, os seres espirituais começaram a compreender o processo de evolução, onde descobriram os sentimentos de humildade, o desprendimento, a tolerância, a paciência e o amor fraterno. Muitos dos seres espirituais encarnados, após determinado tempo de trabalho e após várias reencarnações, foram evoluindo gradativamente. Fica claro, meus irmãos, que os seres espirituais em carne viveram de diversas pátrias siderais, alguns de outras galáxias mais evoluídas e outros de planetas da nossa galáxia, auxiliando no processo de miscigenação das raças humanas. Cada coletividade tinha seu grau de ajuste perante as leis divinais. O ser humano, para evoluir até o homem atual, passou por vários processos de ajuste em seu corpo astral, já não mais aqui no plano astral denso, mas sim no plano astral, no intervalo entre seu desencarne e próximo nascimento. Obra essa executada pelo arquiteto divino da forma, Deus. Após, meus irmãos, essa ligeira, mas necessária elucidação, resumidamente, explicarei como surgiu a primeira humanidade no planeta Terra. Como oriundos do planeta Terra, todo o ser espiritual que, ao descer do cosmo espiritual para as infindáveis regiões do universo astral, onde a substância etérica, nosso corpo físico, já havia interpenetrado e direcionado para o planeta Terra. E assim, continuamente, foram concluindo com sua evolução. É óbvio, meus irmãos de fé, que antes de surgirem no solo terreno, passaram pelo campo astral, onde o arquiteto divino, Oxalá Maior Deus, engenheiro da forma,
estruturou um corpo astral que serviria de molde para seus corpos físicos densos. Assim, os seres espirituais tiveram que imantar e aurir sobre si os processos coesivos, sensitivos, instintivos e de memória e consciência. Meus irmãos, assim, funções instintivas, automáticas e mecânicas foram adquiridas em longo prazo. Os seres espirituais passaram por todos os processos evolutivos da escala animal até a fixação dos elementos básicos da inteligência e sua expressão. Friso ainda, meus irmãos de fé, que de forma simples fomos passando nós, seres espirituais, de um reino a outro, experimentando fases evolutivas, fases essas que demoraram milênios dentro de um só reino. Teve um período considerado de complexas operações nos corpos do ser espiritual que encarnou pela primeira vez, ou seja, nos corpos de ordem mental e astral, em seus diversos aspectos, inclusive em relação ao adestramento de seus núcleos vibratórios ou chakras. Todos esses processos experimentais, primeiros até o estabelecimento definitivo da via para o ser espiritual que iria encarnar no planeta Terra, constituindo a sua primeira humanidade, ficando patenteada na então chamada raça pré-adâmica. Nessa raça pré-adâmica teve os mais diversos experimentos, tendo a face terrena observada verdadeira como um laboratório genético, inclusive com formas descomunais e com morfologias aberrantes, com suas desproporções, estatura ponderais. Meus irmãos, teve nessa época gigante, tão bem retratada na mitologia e no livro sagrado, já que todo mito, no fundo, gera uma verdade. Esse povo era chamado de filisteus, o povo do gigante Golias, o último grande guerreiro filisteu que no livro sagrado é derrotado por Davi. A forma humana se estabeleceu mais ajustada na raça que sucedeu na pré-adâmica, isto é, na raça adâmica, com a forma aperfeiçoada pelo arquiteto divino da forma humana. Na raça adâmica começaram a encarnar os primeiros seres espirituais de planetas mais evoluídos da nossa própria galáxia. Alguns vieram de Marte,
outros de Vênus, e assim sucessivamente foram encarnando os seres espirituais na forma humana no planeta Terra. O planeta Terra é uma passagem vibratória, já sabemos, obrigatória para a contribuição da evolução espiritual dos seres espirituais encarnados. Todos esses seres eram de cor vermelha, provavelmente estando o porquê de dizer que o homem foi feito do barro, o qual tem essa cor. Os filhos da terra, formando tribos, todos de pele vermelha, encarnaram, fazendo uso de vestimentas físicas ainda não totalmente aperfeiçoadas, não importando a forma física, mas sim a vibração mental. Logo, meus irmãos, lançaram seus ensinamentos aos menos favorecidos de inteligência, como até os dias de hoje, que se pode observar, um tem maior evolução que o outro. O que é mais dotado ensina o que é menos dotado de compreensão. Assim, vão lançando seus ensinamentos, adquiridos no astral superior e aplicado em nosso plano terreno. Esses seres mais evoluídos foram formando lideranças nas tribos constituídas e auxiliando seus semelhantes em sua evolução espiritual. Eram verdadeiros chefes tribais, eram condutores e ensinavam a língua polissilábica e eufônica, a qual tinha relação com fenômenos da própria natureza e suas leis regulativas. A primeira língua polifonética e polieufônica, obedecendo ao sonoro divino que foi chamada de Abanhenga. Vou explicar a seguir aos irmãos de fé o que quer dizer Abanhenga. Aban, o homem, Enga, língua sagrada. Isso foi a base para todas as demais línguas que seriam faladas no planeta Terra. Assim foi a raça adâmica. Meus irmãos de fé, no próximo vídeo explicarei sobre o porquê dessa raça chamar-se adâmica. Agradeço a todos em assistirem os meus vídeos, peço que deem um like abaixo e também comentem sobre os meus vídeos. Oxalá abençoe a todos vocês e nosso Pai Maior nos abençoe em nossa jornada terrena.